Olá, meus alunos queridos, professor Tiago falando de Educação Física, para o Centro Educacional Jorge Alberto, para as turmas de 6º e 7º ano. Espero que todos estejam bem. Vamos à nossa aula de hoje, um assunto bem corriqueiro, é algo que é mais para nós refletirmos mesmo, não é nenhum conteúdo sobre esporte, nenhuma modalidade, em sim questões que estão relacionadas à nossa vida, na nossa sociedade, mas com relação às nossas aulas de Educação Física, que os preconceitos nas aulas de Educação Física. Hoje eu trago um artigo científico aqui, né? O tema é Educação Física Escolar, principais formas de preconceito. Esse é um artigo de 2008, um tempo relativamente, 13 anos, e os autores aqui. Eu peguei uma parte resumida desse artigo para a gente ler um pouco, né? Um artigo pequeno até, mas eu não peguei ele todo, senão se tornaria muito grande a leitura. Vamos lá, a introdução a ele. Ao abordarmos o tema preconceito dentro da educação física escolar, deparamos-nos com um sério problema que abrange este meio. É extremamente difícil pensar em práticas pedagógicas inclusivas, ou seja, que inclua todo mundo, pois o que existe hoje é meramente excludente e pautado no preconceito em todas as suas formas, seja racial ou por qualquer outro tipo de diferença. E já começa com uma introdução, com uma crítica, em que uma boa parte das aulas de educação física, boa parte dos professores, uma prática pedagógica de professores, em que acabam, se não gerando essa exclusão, perpetuando o que já tem, né? Não mudam o que já se foi criado, o que já tem enraizado na sociedade como um todo. Dessa forma, acreditamos que ser o preconceito o maior problema observado na prática escolar, principalmente na educação física, onde grande parte das questões é abordado de forma mais exposta e clara, sobretudo no que diz respeito às questões do corpo. Outro motivo é que, devido ao preconceito ser fruto de padrões estabelecidos pela sociedade, o corpo reflete a principal forma de manifestação deste, sendo que, especialmente na escola, muitos destes pensamentos são manifestados em forma de críticas, exclusões e humilhações. Nesse sentido, pautando-se na diversidade humana e no discurso dominante da universalidade, constitui-se uma contradição do contexto escolar, onde aqueles que fogem do padrão estabelecido são julgados como inferiores e incapazes. Dessa forma, não se respeita as diferenças, mas sim as julgam e punem aqueles que as possuem. Ou seja, numa sociedade, né, num país que nós vivemos, um país tão mestiço, né, tão diverso, que sofreu influência de tantas nacionalidades, né? Nós sofremos influência dos negros, da Europa, e mesmo assim, apesar de ser um país tão mestiço, tão misturado, de religiões, de hábitos, né? De culturas diferentes, a influência do próprio índio, que já estava aqui antes, então, assim, apesar de ser um país de multiculturas, no final das contas, essas culturas não se respeitam, as pessoas não têm hábito de se respeitarem, né? Há um falso respeito, né? Um falso sensação de respeito, em que, de fato, cada um aqui realiza os seus cultos na questão da fé, mas que, ao mesmo tempo, ninguém tolera a fé do outro, respeita, está sempre julgando a fé que a outra proclama. Enfim, isso também vale em contexto de sociedade, mas mais dentro da nossa aula de educação física, né? Mais dentro das aulas, vem falar um pouquinho das diferenças do corpo, né? Em que isso fica muito bem claro, por exemplo, na hora de a gente formar uma equipe, na hora que a gente vai jogar qualquer partida, um queimado, qualquer jogo, nós vamos uma aula prática, em que a gente vai formar a equipe. Então, eu escolho 2 pessoas para começar a escolher o time. Aí, o que as pessoas começam a escolher? Os mais habilidosos, né? Aqueles que as pessoas têm mais amizade, mas procura primeiro os mais habilidosos. E as pessoas que não têm tanta habilidade para aquela modalidade, vai ficando por último. As pessoas que não têm um padrão técnico para aquela modalidade, vai sendo escolhendo depois. Isso fica muito bem claro, né? Isso é muito comum. Apesar do objetivo das nossas aulas não ser a competição, isso fica muito bem claro durante as aulas. Vamos lá. Formas mais frequentes de preconceito na escola. O que acontece mais, geralmente? Racismo, também acontece bastante. Vamos fazer a leitura aqui um pouquinho. Vivendo em sociedade, os seres humanos devem respeitar-se uns aos outros. Todos possuem direitos, porém o direito de um cidadão não pode ultrapassar o direito do outro. Desta forma, para que seja assegurada a dignidade humana,
faz-se necessário refletir sobre a teoria e a prática dos direitos humanos. Deste modo, vimos na escola o meio ideal para disseminar essa discussão e para colocá-la em prática, uma vez que é dentro dessa instituição que estão estabelecidas as maiores formas de discriminação e preconceitos, principalmente o racial, que é algo muito palpável na sociedade brasileira, em razão de ter como principal característica a diversidade étnica e racial. É uma crítica, né, como você tem anteriormente, um país que tem tanta miscigenação, mistura de raças, de cores, branco, pardo, negro, né, ninguém é branco puro, todo mundo tem uma certa parente distante, e no máximo, né, uns avós, um bisavô que é negro, enfim. Basta a gente ver questão de cabelo nosso, questão dos nossos traços, do nosso rosto, em que você vai ver que praticamente ninguém no Brasil é branco puro. Né? A gente tem influências, né, dos negros, e não tem problema nenhum nisso. Porque o problema está nisso. Apesar de não ter problema, as pessoas vivem como se tivesse problema. Um país que é tão misturado, em que ao mesmo tempo as pessoas sofrem racismo o tempo inteiro. Não adianta falar que não tem, porque tem. A gente sabe que tem, né? Infelizmente, é uma realidade. Em qualquer instituição, seja na escola, na sociedade como um todo, nas empresas, assim, ainda tem essa situação. Já foi pior? Já foi pior. Mas ainda temos, sim, o esporte, inclusive, né? Já foi pior, mas ainda está muito presente e está muito longe do ideal. Segundo Rangel, o racismo fere os direitos humanos na medida em que discrimina a partir de uma classificação. Como a tendência do ser humano é classificar tudo que existe, atribuir atribuições de juízos de valores, foram criadas divididas em diferentes categorias. Assim, em nome destes juízos, nós damos o direito de desprezar ou hostilizar o outro. Né? A sociedade acha que pode classificar o outro em bom, ruim, bonito, feio, legal, e não sei de onde tirou isso, que existe um padrão, foi criado, né? E as pessoas têm esses pré-julgamentos por questões de cores e questões de culturas, né? A gente vê muito isso, choque de cultura. As pessoas, o carioca tem muito isso, o paulista, enfim, de desprezar. O sulista também tem isso de desprezar as pessoas, geralmente do Nordeste, desprezar a cultura do nordestino, né? A forma de falar, enfim, as características físicas, enfim, a famosa xenofobia, né? Que é o racismo contra as regiões do país. Vamos lá. Questões ligadas ao gênero. Ao falarmos de relações de gênero, ou seja, das diferenças estabelecidas pela sociedade com relações a homens e mulheres, é válido lembrar que tal assunto vem sofrendo uma constante mudança, devido a uma resistência do gênero feminino em ceder às imposições da sociedade, que culturalmente impôs normas de comportamento e de conduta completamente incoerentes e que, desta forma, impediu e atrasou milhares de anos a independência das mulheres no que se refere a diversos fatores, sejam profissionais, sexuais ou meramente comportamentais. Segundo Souza e Altman, os sistemas escolares modernos não apenas refletem a ideologia sexual dominante da sociedade, mas produzem ativamente uma cadeia de masculinidades e feminilidades heterossexuais diferenciadas e hierarquicamente ordenadas. Mesmo com essa hierarquização, as construções de gênero não se opõem, ou seja, o feminino não é o oposto nem o complemento do masculino. Porém, mesmo com o avanço acerca deste assunto, com o grande desenvolvimento do gênero feminino, em todos os aspectos, existe ainda uma grande discriminação das mulheres no âmbito escolar, principalmente na disciplina de educação física, em que frequentemente mulheres são excluídas de diversos esportes que foram taxados como esportes masculinos, né? Isso é uma crítica, né, da minha disciplina, em que eu sou professor, em que muitas das vezes se cria esse estereotipo, os alunos carregam isso já é algo que vem enraizado da sociedade e que a gente traz para a escola, infelizmente, né? E de que o futebol é para os meninos, o queimado é para os meninos, em que os meninos e meninas têm que jogar separados. Não, meninos e meninas não têm que fazer aulas separados. Porque um é menino, o outro é menina, porque um é homem, o outro é mulher. Não. Ah, mas os meninos têm mais força. De fato, fisiologicamente tem, mas e aí? Toda prática esportiva utiliza a sua força?
E o esporte na escola, ele tem objetivo de resultados a nível profissional? Não tem. Nós não buscamos a performance, né, o alto rendimento. Buscamos a vivenciar o esporte, ao direito à cultura, ao acesso ao esporte como um fenômeno social e cultural. Então, todos têm direito a essa prática esportiva e misturado, homens, mulheres, meninos e meninas, não tem problema nenhum. E é algo que muitas das vezes já é taxado, né? Ah, chuta que nem homem, tá chutando que nem mocinho. Como assim mocinho chuta assim? Com base em que a gente carrega muitas vezes essas expressões machistas, né? Essas expressões que desprezam, menosprezam a mulher, as meninas. Então, é algo que tem que ser repensado, a gente tem que debater cada vez mais sobre isso, né? Como a gente consegue acabar ou diminuir cada vez mais com essas situações de sexismo, de que homem, que ali é para menina, isso aqui é para menino, debatendo, conversando, pensando, né? Raciocinando sobre isso, fazendo uma crítica a si mesmo, aos seus pensamentos. Será que é isso mesmo? Será que tem que ser separado? Então, assim, a gente tem que respeitar e ser respeitado ao mesmo tempo. Vamos pular, que senão vai se estender muito. Diferenças corporais. Outro tipo de preconceito observado na escola diz as diferenças corporais. A sociedade, ao estabelecer padrões que devem ser seguidos e perseguidos, tratam aqueles que não se enquadram nesse contexto como inferiores, anormais, feios. A escola, mais uma vez, é um principal ambiente em que tais pensamentos criados pela sociedade, pela mídia e por outras formas de alienação se propagam. A mídia e os meios de comunicação de massa impõem padrões estéticos a toda uma sociedade, fazendo com que as mulheres sonhem em possuir corpos magros e firmes e homens anseiem por se tornarem fortes. Esta imposição traz sérios problemas àqueles que não se encaixam nesse perfil, pois estes serão sempre criticados, subjugados e instigados a se transformarem em algo que não são, que não condiz com a sua genética ou com a sua personalidade. Tais situações na escola são vistas de forma muito frequente e, mais uma vez, as aulas de educação física refletem o meio mais propício para tais manifestações, pois é nesta aula que os corpos estão expostos a este tipo de marginalização e, por isso, à mercê do julgamento público. Então, pessoal, a mídia, né, a internet, as revistas, né, as digitais influências, né, hoje a realidade, você vê que existe um padrão, né? A mulher que faz a propaganda de uma roupa, que faz a propaganda de uma marca, sempre é magra, um corpo definido, algumas com próteses de silicone nos seios, no glúteo, cabelos alisados, pintados, maquiada, é mulher magra, e a maioria branca, né? Mas tem também propaganda com negros, mas a maioria em si é branca. Então, assim, se pinta, né, aquele padrão de beleza. Então, ali no padrão de beleza, não é a mulher gordinha, a mídia pinta assim, não é a mulher com cabelo cacheado ou crespo, é a mulher com cabelo escovado, liso, maquiada, né, com marquinha disso, marquinha daquilo, bronzeada. Então, assim, todo um padrão que quem não está naquele nível é feio, né? Não serve, a pessoa que está acima do peso. E assim com os homens, os rapazes que não são sarados, tem esse certo preconceito, tem esse certo tratamento de forma diferente. E muitas das vezes a gente, na aula de educação física, a gente traz essas coisas. Já o gordinho, o magrinho. Então, assim, é muito magrinho, tá ruim. É gordinho, tá ruim. Então, assim, por que a gente, infelizmente, a gente reproduz o que a gente vai vivenciando na sociedade e muitas vezes a gente exclui o colega na aula porque é magrinho, porque é gordinho, porque é baixinho. Vai jogar um basquete, baixinho. Gordinho. Então, as questões do corpo também é algo que tem que ser... Não existe um padrão a ser seguido. Existe um padrão de saúde. Padrão de beleza, não. O que existe é o ideal que todo mundo cuide da sua saúde. Tenha bons hábitos alimentares, pratique atividade física. Mas que tem que ser sarado, tem que ser forte, tem que ser magrinho, definido. Não. Isso aí é um padrão da mídia. Porque o padrão que nós buscamos e que todo mundo tem que ter é sua saúde. Cuidar da sua saúde. Mas não precisa ser aquilo que a mídia planta como saúde. Que muitas das vezes não é saúde. As mulheres fazem procedimentos exacerbados. A gente vê aí, infelizmente, acontecendo de morrer, que aplicou isso, aplicou hidrogel, aplicou não sei o quê.
um monte de substâncias tóxicas à saúde e mulheres fazendo procedimentos e acabam morrendo pelo excesso de vaidade em que a mídia influencia e propaga. Né? Isso é uma das formas que também afetam a sociedade no geral. E, por último, os portadores de necessidades especiais. Né? A escola, como instituição social, apresenta em seu interior normas de condutas e comportamentos nos quais estão fundamentadas as diversas práticas pedagógicas. Nesse sentido, comportamento diferente é algo tido como deficiente, incapaz de satisfazer as exigências educacionais. Os chamados deficientes são excluídos ou mantidos separados dos normais, dentro de algumas, não todas, né, de algumas instituições. Então, nas aulas de educação física, acaba também se excluindo, ele tem essa deficiência, não vai fazer aula. A gente não deve, o colega não deve, não, ele não pode jogar não, porque ele tem isso. Então, assim, a gente não tem que vivenciar isso. Nós não podemos reproduzir isso. É direito de todos. É direito do branco, do negro, do heterossexual, do homossexual, do cristão, do espírita, do católico, do bandista, do ateu. Enfim, é direito de todos a prática. Na escola, do deficiente, do ser chamado saudável. Todos têm direito. E por que a gente acaba excluindo o colega? E não podemos. E é uma crítica, é uma reflexão que eu deixo para vocês, que a gente possa mudar. Mudar primeiro a gente, né? Depois a gente influenciar outras pessoas a mudarem. Mas primeiro nós temos que mudar a nós mesmos. Né? E fica essa reflexão sobre esse assunto. Tem algumas perguntinhas que eu ficaram para vocês para casa. Vocês vão responder aí. Mas são perguntas subjetivas, que não existe um certo e errado. Existe que é a opinião de vocês. E que a gente só pede o que você embase sua opinião. Por que isso? Sim. Mas por que sim? Porque sim. Não. Você tem que ter argumentos para defender a sua ideia. É isso que a gente tem que gerar. A criticidade. Ser crítico é analisar uma situação e dar sua opinião embasada em alguma coisa. Vamos lá, algumas perguntas que eu deixei para vocês aí. Como podemos combater os preconceitos nas aulas de educação física? Xingando um colega? Chamando o outro de ignorante, de preconceituoso? Não, é discutindo, sentando, conversando, fazendo uma roda de conversa, fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui, mesmo longe, gerar esse pensamento, essa reflexão. Será que a gente não está fazendo uma coisa com os outros que gostaria que não fizesse conosco? Então, é algo a se pensar. Meninos e meninas devem fazer aula juntos? Justifique. Meninos devem fazer aula juntos ou separado? Tem que fazer juntos. E por quê? Porque tem os mesmos direitos. Mas professor, mas o futebol na televisão, os homens não jogam com as meninas. Mas aquele futebol lá, aquele esporte que a gente vê na televisão, o esporte da escola, que a gente vem conversando sobre esse assunto muito tempo, não é o mesmo esporte. Aquele esporte lá que é rendimento. O nosso esporte que é a formação do cidadão, que é o usufruto da cultura esportiva. É o direito de todos e praticar misturado. Não tem essa de aula, futebol para menino, queimado para menino, vôlei para menino. Não. Esporte de todos e todos os esportes. Ou jogos. Enfim. E a última questão, o acesso à prática esportiva é um direito garantido em lei. Portanto, todos têm direito à prática esportiva, independente de suas habilidades. Como devemos agir com os colegas que possuem menos habilidades em determinado jogo? Não é chamando ele de burro. Não é chamando ele de lerdo. Não é falando assim, sai fora, sai do meu time. Não é gritando com ele. É incentivando, é ajudando, é respeitando quando ele errar. Todos erram, não qual o problema em errar? Até o profissional erra, por que a gente que não é profissional não podemos errar? Então, seja paciente, complacente com os erros do colega na aula, de uma determinada brincadeira, atividade. Vamos pensar sobre isso. Se põe no lugar, empatia, pôr no lugar do outro. Você gostaria de ser tratado porque você errou dessa mesma forma? Então, vamos pensar a esse respeito. Tá legal? Então, hoje a gente encerra essa aula. Espero que tenham gostado. Fica a reflexão. Façam essas questões reflexivas. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!